no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas e fazer alguns comentários também, e responder alguns comentários dos meus inscritos e dos meus seguidores, ok? A gente precisa tirar esse bloqueio que a gente tem de não gostar, que a gente não consegue, que a gente é incapaz. Isso não é verdade. Todo mundo tem a condição de aprender uma língua independente da idade. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar a sua curtida neste vídeo e compartilhar com quem está aprendendo idiomas ou quem tem interesse de aprender algum idioma também. Bom, a primeira pergunta ou comentário do Alex: você usa algum método para memorizar tudo? Porque mesmo eu usando a imersão, não consigo guardar. Imersão não é um método que você usa para aprender uma língua e somente imersão em ponto final. Imersão é o quê, né? Você está, como diz a própria palavra, imerso no idioma. Você está sujeito a ouvir, escutar, ler, tudo ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas criam um ambiente assim, né? Seja, na sua casa, assistindo televisão, ouvindo música, deixar tudo no idioma, mudar as configurações do seu aparelho para o idioma. Mas isso, na verdade, surge uma necessidade de você se esforçar seu cérebro para tentar entender tudo aquilo que está sendo passado, ou seja, entender o que a pessoa está falando na televisão, entender o que está escrito no celular quando você muda a configuração. E esse processo de entender envolve o estudo do vocabulário. Claro que você cria uma necessidade de fazer isso, né? de poder aprender as palavras. Nem sempre ele vai te causar um prazer, uma satisfação. Veja, a gente geralmente aprende um idioma, um dos aspectos principais de aprender um idioma é poder falar esse idioma. Claro que tem a questão de escutar, mas quando você muda as configurações do seu celular, você está aprendendo palavras que talvez não sejam tão úteis, especialmente no começo, para você se comunicar. Então, por isso que não existe um prazer, não existe uma sensação de você estar realizando o processo de aprendizagem quando você faz isso. Às vezes é muita informação também, quando você fica exposto a um filme, alguma coisa, se você está começando a aprender um idioma. Então, no quesito memorização, isso pode não ser tão eficiente. Mas a imersão é importante, porque ela cria uma necessidade de você compreender tudo que está sendo dito. Mas, no começo, isso pode ser um pouco difícil. A melhor forma de você memorizar algo é você fazer aquele esquema da repetição. Então, se você aprende, por exemplo, 10 palavras num dia, você tem que fazer um processo de repetição dessas palavras ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você aprendeu 10 palavras na segunda-feira, depois você vai no mesmo dia talvez revisar novamente, que você esqueceu. Depois você vai daqui 2 dias novamente, porque você vai esquecer. Depois daqui uma semana vai revisar novamente. Depois 2 semanas, depois 1 mês, daqui 2 meses. Então é algo recorrente, né? E você deve estar se perguntando, poxa, então eu tenho que pegar essas palavras, memorizá-las e depois eu vou esquecer e aí eu vou ter que fazer isso de novo? Sim, é basicamente isso. Não tem problema esquecer. Entende? Esquecer faz parte do processo de aprendizagem. Quando você esquece uma palavra, você tem que ser grato e falar, poxa, que legal, eu esqueci, agora eu vou lá me lembrar de novo. É como se fosse um jogo, né? Uma outra questão importante é que você não vai aprender essas 10 palavras soltas, sem contexto algum. É melhor aprendê-las dentro de uma frase, dentro de uma estrutura de frase que você vai falar naquele idioma. Isso te causa uma sensação muito boa de estar realizando o processo de falar o idioma em si. Então isso se chama o quê? Inserir as palavras, o vocabulário dentro de um contexto. Então quanto mais você faz isso, melhor. E não também em frases aleatórias, né? Aprendi 10 palavras hoje. Eu aprendi que folha em chinês é yezi. Aí eu vou falar yezi han piaoliang, que significa a folha é muito bonita. Mas não faz sentido você criar uma frase que não seja
atribuída à sua própria ideia. Então, por exemplo, dentro do meu universo, às vezes eu gosto de pegar folhas e guardá-las, ou realmente eu acho folhas muito interessantes. Eu sei, é uma frase muito simples, mas se você está aprendendo um idioma, você poder falar essa frase é muito legal. Por exemplo, eu não sei como falar folha em turco. Agora eu estou aqui na Turquia, mas eu sei que, por exemplo, interessante é ilginç. Então, se eu soubesse como falar folha, eu posso falar, por exemplo, bence folha çok ilginç. Basta eu aprender a palavra folha e eu já inseri ela dentro de um contexto. Então, expressar suas próprias ideias é uma das coisas mais importantes. Eu sei que isso foi só a resposta a um comentário, mas na verdade já estou aproveitando para trazer mais dessa reflexão sobre como aprender línguas. O Thomas perguntou qual idioma que você teve mais dificuldade de aprender. Lembrando que a maior parte dos idiomas que atualmente eu falo, eu sigo aprendendo eles. O processo de aprender línguas, ele vai ao longo de toda a nossa vida. Mas com relação a essa questão de qual idioma mais difícil ou estar aprendendo, foi na verdade o árabe. Eu vejo que o árabe, porque o árabe ele tem muitas variações e a fonética do árabe e a escrita tem um dinamismo diferente de outros idiomas. Por exemplo, o mandarim. O mandarim, você tem os caracteres, mas eles são fixos, independente se eles estão em qualquer posição de uma frase. Mas no árabe, que não são caracteres, mas são letras, né, de um alfabeto, o alfabeto árabe, elas mudam de forma de acordo com a posição na palavra. Ou seja, se uma letra está no começo de uma palavra, ela assume uma forma. Se ela está no meio, assume outra. Se está no final, assume outra forma. Além disso, é um alfabeto que às vezes é difícil de você discernir uma da outra, pelo menos para mim. Isso dito dentro da minha perspectiva de quem mora num país a linguagem, que é a língua portuguesa, usa o sistema de escrita latino, certo? Então eu estou acostumado. Se eu pego a língua russa, por exemplo, tem muita relação com o alfabeto latino, por mais que seja do cirílico, né? Originário do cirílico. Então, para mim, é mais fácil. O chinês é nítido também a diferença entre os caracteres. Por mais que às vezes alguns caracteres sejam similares ao outro, sim, isso é verdade. Mas no árabe é tudo muito miúdo, assim. E também tem um aspecto fonético do árabe, que tem algumas letras desse alfabeto e também durante a fala, que é muito difícil de pronunciar. Então acho que para mim a língua árabe foi uma das mais difíceis. E tem a questão também do árabe, que é uma espécie de crise que a gente tem, que é árabe, existem muitos dialetos. Então às vezes você fica assim, poxa, qual que eu vou aprender? Vou aprender o árabe egípcio? Vou aprender o Darija, que é falado no Marrocos, na Argélia? Vou falar qual dialeto? Vou falar o árabe padrão? Vou falar o árabe que é usado apenas na literatura? O árabe clássico? Então, geralmente tem essas questões. Aprender árabe não significa que você vai se comunicar com todo mundo árabe. E isso é uma questão complicada. Diferente, por exemplo, do mandarim, que por ter sido uma política em toda a China, né, de padronizar a língua para que todos falem a mesma língua, então hoje em dia é muito mais fácil em qualquer região da China você se comunicar em mandarim. Agora no mundo árabe é mais difícil. 你现在在中国，你会说中文吗？ بدي حاط لي برازيل كل شيء. تتكلم الصينية؟ أتكلم العربية، أتكلم الصينية. أنا لا أفهم العربية. Outra pergunta. Por favor, me ensina essa técnica para aprender inglês. O André Luiz perguntou uma técnica para aprender inglês. Minha experiência particular aprendendo inglês foi um processo de muitos anos, assim como muitos idiomas. Aprender idiomas é algo que leva tempo e a gente tem que ter paciência. E talvez uma outra questão de aprender idiomas é que a gente não precisa ficar pensando no resultado final de estar falando fluente, mas sim se preocupar com o processo de aprendizagem. Sempre buscar se contentar com as pequenas conquistas que você faz nesse idioma.
Então, por exemplo, se hoje eu aprendo no inglês como expressar as ações usando os verbos no presente, tudo bem, isso é interessante. Por quê? Porque antes eu não sabia, hoje eu já sei. Eu consigo expressar qualquer ação e aprender muitos verbos e expressá-los no tempo presente, né? Que é uma forma mais simples. Então, I see the landscape. I eat a fruit. I like traveling. Então você aprende vários verbos neste tempo e isso é uma conquista. Só que talvez você ainda não saiba expressar no futuro ou no passado. Então você começa aos poucos. Quais outros tempos verbais existem para expressar no passado? Quais existem no futuro? E aprende um por um passo de cada vez. Cada vez que você avança um pouquinho, você tem que se contentar, porque você está aprendendo a expressar novas ideias que talvez você queira expressar naquele idioma. Então isso é muito interessante. O inglês, por exemplo, foi um idioma que eu aprendi por muito tempo à força, porque na verdade no começo eu não gostava de estudar inglês, eu confesso. Antes eu gostava de estudar espanhol, tanto que quando eu comecei a estudar idiomas aos 14 anos, o primeiro idioma que eu comecei a aprender foi espanhol. Eu comecei me comunicando, falando com outras pessoas. Na época eu falava mais portunhol do que espanhol. E com o tempo eu fui conhecendo vocabulário nessa língua, através de uma necessidade que eu tinha de me comunicar na língua. Então, novamente, eu sempre toco nesse ponto. A necessidade que você tem de expressar suas ideias naquele idioma é o que vai te mover e fazer você aprender mais naquela língua. Quanto mais frases que são pedaços, composições da sua ideia, né, que você vai formando. Vamos supor, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo tem uma legenda, vamos supor, ou seja, eu falei inúmeras palavras, inúmeras frases, mas tudo isso diz respeito a um universo de ideias que estão na minha cabeça. As redes neurais do cérebro, elas estão fazendo caminhos pelos quais provavelmente eu já fiz antes, certo? Quando eu uso cada palavra, quando eu conecto uma palavra a outra, e quanto mais você faz isso num outro idioma, de acordo com a sua necessidade de expressar suas ideias, mais você aprende com vontade, porque você consegue sentir uma satisfação de expressar a sua ideia naquele idioma e você sente a realização de estar falando aquele idioma. Pode ser coisas muito pequenas, né? Por exemplo, agora estou novamente, exemplo do turco, que é um idioma que eu estou aprendendo há algumas semanas, comecei a aprender há algumas semanas. Então sempre quando eu consigo expressar alguma ideia no turco, que eu penso, caramba, isso é muito legal, eu consigo falar isso em turco. É uma coisa assim, como se fosse um jogo mesmo. Eu sinto uma satisfação. Eu sou fluente em turco? Não. Mas eu dei um passo e eu comemoro. Então, por exemplo, eu posso falar Bu manzara bence bu manzara çok ilginç. Então eu aprendi manzara. Manzara significa paisagem. Manzara. Çok ilginç. Muito interessante. Çok güzel. Muito bonita, né? Poxa, como é que você memoriza isso? Tem várias formas de você memorizar vocabulário novo. A repetição é uma das mais importantes. Você esquece, você vai lá, você se lembra como é que expressa. Mas você pode ter gatilhos cognitivos na sua mente que facilita nesse processo de memorização, que é a mnemônica, por exemplo, certo? Então, por exemplo, manzara é uma palavra que lembra, você pode pensar em manga, manguezal, manga, Zara, lembra as lojas, Zara, sei lá. Então você pega essa união, eu sei que é engraçado, é tosco, mas isso ajuda a lembrar. Tem relação com paisagem necessariamente? Não, mas essas duas palavras na minha cabeça já estão no meu cérebro, né, essas duas composições, então eu consigo lembrar com mais facilidade, né? E às vezes é engraçado as mnemônicas que a gente faz na cabeça, mas realmente elas ajudam muito no processo de memorização. Tente fazer isso. Se você está aprendendo inglês agora, pega uma palavra. No inglês tem muitos cognatos, certo? Palavras muito similares ao português. Então o inglês ajuda muito nesse processo por causa disso, né? Mas siga nesse processo de ir aprendendo vocabulário novo, expressando suas ideias no idioma,
como que eu expresso? Existem várias fontes nas quais você pode aprender como expressar as frases. Você pode usar a inteligência artificial para gerar as frases que você quer e usar e expressar essas ideias. Depois que você conhece muitos verbos, pronomes, substantivos no inglês, você já pode fazer o seu próprio jogo, como pecinhas. Você pega as palavras e junta elas, recombina elas e expressa outras ideias. Se você ainda não consegue fazer isso, significa que você precisa aprender mais das regras gramaticais, das estruturas de frases no inglês, para poder seguir expressando. Isso não é tão difícil. A estrutura das frases no inglês não foge muito daquilo que é do português. Leonardo perguntou: fala, Anderson, quanto tempo para aprender esse tanto de idiomas? Eu aprendo idiomas desde os meus 14 anos, ou seja, cerca de 14, 15 anos que eu aprendo essas línguas que eu aprendo. A primeira língua que eu comecei a aprender foi espanhol, certo? Depois começou um processo de aprender inglês. Então fui aprendendo, estudando inglês ao longo de vários anos, né? Depois comecei a estudar outras línguas, como por exemplo russo, né? Depois francês, depois comecei a aprender mandarim. Então isso levou anos, né? Um processo que exige um pouco de paciência, né? Não é assim de um ano para o outro, em 6 meses que você vai estar se comunicando 100% na língua. Mas você consegue fazer avanços significativos no idioma quando você está aprendendo eles, né? Então, quem está aprendendo idioma, foque nessa questão de sentir o prazer, desfrutar do processo. Porque quando você menos perceber, você vai já se passaram muitos anos e você, por desfrutar do processo, por gostar de aprender, você vai nem ter percebido que passou tanto tempo e você vai ter avanço significativo na língua. Então eu recomendo focar na caminhada e não no destino. Aproveitando para responder uma outra questão que muitas pessoas perguntam: devo aprender um único idioma por vez ou aprender vários idiomas ao mesmo tempo? Isso depende do que você quer. Se você quiser aprender vários idiomas ao mesmo tempo, isso implica que você vai ter um desenvolvimento mais horizontal. O desenvolvimento horizontal significa o quê? Você está aprendendo várias línguas, logo você precisa dedicar tempo para aprender todas elas, e por conta disso o desenvolvimento nelas vai ser eventualmente mais lento, ok? Porque você precisa gastar tempo em cada uma delas. Então seu tempo está distribuído em todas elas, então é mais horizontal. Agora, se você foca em aprender um único idioma por vez, o que acontece? Você tem um desenvolvimento vertical, ou seja, você aprende mais rápido, você tem um resultado mais rápido na língua que você está aprendendo, focando. Para quem é entusiasta de línguas, como eu, por exemplo, eu gosto muito de aprender vários idiomas, não tem problema você ter foco em uma língua específica, mas às vezes aprender algo em outra língua, entende? Então às vezes eu faço isso e na verdade isso é muito bom porque você acaba abrindo portas para outras línguas nas quais possivelmente no futuro ou depois você mude de ideia, você quer aprendê-las porque você percebe que você gostou mais delas. Seria, entre aspas, como provar uma língua diferente, saborear, degustar, né? Sabe aquelas lojas que você vai e tem uns docinhos para você degustar? Você pode fazer isso com idiomas. Hoje mesmo você pode aprender uma frase em coreano, ou em árabe, ou em qualquer língua. Ninguém está te impedindo disso e você pode fazer isso. Não é uma coisa impossível, não é uma coisa difícil de fazer, é muito fácil na verdade. Então tem essa questão também de desmistificar a dificuldade de aprender línguas diferentes, ok? É possível fazer, a gente encontra muita resistência porque a gente começa a compreender que as coisas não são tão simples de fato, começa a entender que árabe não é só uma língua, que existem muitas línguas chinesas, né, além do mandarim, dentre outras questões, mas isso faz parte de um processo de amadurecimento que você faz ao começar a aprender uma língua, ok? Então isso é bem interessante. Aproveitar aí para comentar com vocês que eu estou aqui na Capadócia, né? Capadócia é um lugar muito bonito aqui na Turquia, é um vale cheio dessas cadeias de montanhas. Como vocês podem ver, elas têm um formato peculiar, fruto de uma erosão de milhões de anos, né? Esse solo aqui é o tufo,
Ele foi formado por cinzas vulcânicas, porque aqui no passado era tudo coberto de água, milhões de anos atrás. E aí lá no horizonte, acho que não dá para ver, mas tem um monte de 4.000 metros de altura, uma montanha. Lá era um vulcão. Tem mais 2 aqui num raio aqui de 100, 200 quilômetros, e esses vulcões no passado eles expeliram cinzas vulcânicas que se depositaram aqui nesses lagos e virou uma espécie de cimento. Só que aí depois, uns milhões de anos, secou essa água, veio a chuva, o vento e começou a esculpir essa paisagem fascinante que tem aqui. Então é bem interessante este lugar. Eu achei que seria um lugar legal para poder gravar também. Eu gosto de gravar ao ar livre, conversar ao ar livre. É uma experiência muito boa. O Alex aqui perguntou também o que seria o Anki, né? Falar um pouquinho sobre Anki. Anki é uma palavra do japonês que significa memória, ok? Algo nesse sentido. Só que diz respeito a um software, o nome de um software, um aplicativo, que se chama Anki também, que é um aplicativo de memorização de palavras, ok? Ele usa o princípio do flashcard e da famosa repetição espaçada. Então é uma forma bem sistemática de aprender vocabulário novo, de aprender e memorizar palavras e expressões no idioma, ok? Então muitas pessoas usam esse sistema, muitas pessoas que gostam de aprender línguas, porque de fato traz resultados muito eficientes. Só que para usar Anki você precisa ter uma dedicação, uma disciplina, um comprometimento com construir seu baralho e tudo mais, tá? Não é efetivo você, por exemplo, pegar um baralho já pronto e sair usando, porque na verdade a melhor parte do processo de aprender o baralho é você criá-lo, ok? Inclusive isso está mencionado no livro do Gabriel Weiner, né, Fluente para Sempre, que é um livro que fala um pouco sobre essa questão de como aprender idiomas. E se você está gostando desse vídeo, está achando interessante, não deixe de curtir, se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Eu estou fazendo esse projeto, gente, de tanto viagem quanto a questão de idiomas, tá bom? Talvez alguém tenha visto um vídeo aí e falou: ah, mas calma aí, você não vai mais falar sobre línguas, está fazendo vlog de viagem? Não, a questão das línguas é a questão central do canal, mas eu quero manter uma fusão, certo? Porque viajar envolve muito questão linguística e cultural, né? Então, por exemplo, estou aqui na Turquia, estou vivendo muito da cultura da Turquia, muito do idioma turco, e isso é muito interessante, é uma coisa inédita na minha vida. E espero que, se você gosta de idiomas e culturas, que você possa ter essa experiência também, porque vale muito a pena viajar e conhecer outros países. Uma inscrita do canal comentou: por causa desse canal que fiquei com vontade de aprender chinês para deixar o povo chinês feliz. É bem legal mesmo, gente, fazer conversão de idioma para poder surpreender a pessoa no idioma. Isso é divertido, isso é algo que nos inspira a aprender um idioma, mas é interessante pensar que, claro, a gente não vai aprender uma língua só para surpreender as pessoas, mas de certa forma isso pode ser uma grande motivação para você aprender uma língua, que depois, né, lhe abrirá muitas portas na sua vida, muitas oportunidades, tanto profissionais, mas também de amizades. É realmente um universo inimaginável que você pode ter. Por exemplo, graças ao aprendizado de línguas, que eu posso dizer que eu estou aqui hoje na Turquia, porque essa viagem ela aconteceu por causa da questão linguística. Uma pergunta comum também é com relação ao tempo, né? As pessoas perguntam qual é a recomendação para quem tem pouco tempo para estudar num dia. Não adianta falar que você em um mês estudou por 5 horas naquele mês, você dedicou para estudar uma língua, se você estudou somente em um dia 5 horas. Compensa mais você distribuir essas 5 horas ao longo de todo o mês, ok? Estudando 20 minutos por dia, 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, e dessa forma você tendo esse contato constante com aquilo que você está aprendendo, ou algo novo, ou revisando o que você aprendeu. Então, independente se você tem muito tempo, pouco tempo, o mais importante é você ter um contato constante com a língua. Isso envolve falar naquela língua,
ter o feedback, né, da sua fala, se você está falando bem, sentir se você está falando bem ou não. Por exemplo, atualmente, quando eu falo um idioma, é muito provável que eu consiga sentir se eu estou falando razoável ou não. Eu sinto que eu preciso de um feedback. Ter feedback envolve o quê? Conversar com um nativo. Não adianta, se você quer aprender uma língua sem falar com uma pessoa nativa, para mim não faz sentido, a não ser que você esteja aprendendo a língua para estudo acadêmico, fazer uma leitura, algo nesse sentido, tudo bem. Mas se você quer aprender uma língua para falar, ouvir, se comunicar na língua, você precisa, né, fazer o mais importante, né? Se comunicar na língua, se desenvolver essa comunicação. Tudo que você aprende, vai lá, acha um nativo, coloca à prova, ou um falante daquela língua, né? Então a questão de tempo é isso, praticar a fala, praticar a escuta, praticar a leitura, ter contato com todos esses elementos da língua, ok? Eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender uma língua por questões profissionais, questão do trabalho, né? Eu nem estou muito afim, na verdade, de aprender a língua, ou pode ser que eu tenha, eu não sei, na verdade, né, o que você faz nesse caso. Como eu disse, né, eu já mencionei, no inglês eu já passei por isso. Eu tive um momento da minha vida que eu não queria aprender inglês, não era meu interesse aprender inglês, mas depois de um tempo eu percebi a real necessidade de eu aprender inglês, certo? Tanto para acessar mais conhecimento, depois na vida acadêmica muitos livros eram em inglês, às vezes tinha que participar de um seminário, uma palestra que era em inglês, depois no trabalho tem a exigência de se comunicar em inglês, enfim, o mundo se comunica em inglês, então como passar por isso, né? Eu passei pelo processo de aprender a gostar da língua. Então no começo eu não gostava, mas depois eu pensei, não, calma, essa língua é importante para mim. Então eu vou gostar de aprender inglês, não, eu vou tirar esse bloqueio, que muitas vezes é psicológico, e no lugar disso colocar, ok, essa língua é interessante, eu quero sentir o prazer de poder falar essa língua. E eu sempre tentei imitar o máximo possível um nativo falando, né? Ouvir uma série, alguém tentar repetir, ouvir o jeito que pronunciam as palavras e fazer. Então, a gente precisa tirar esse bloqueio que a gente tem de não gostar, de que a gente não consegue, que a gente é incapaz. Isso não é verdade. Todo mundo tem a condição de aprender uma língua independente da idade, e é um processo que com certeza você consegue fazer, aprender a gostar, aprender a apreciar uma língua. E lembra que eu falei, expressar as próprias ideias, se imagine falando nesse idioma e tente fazer isso num dia. Aprenda um texto, na verdade sua ideia, né? Pega uma ideia sua, conta uma história sua em inglês, escreva no papel, depois leia, releia, não memorizar palavra por palavra, mas pega como se fosse uma cola e tenta se comunicar naturalmente disso que você fez. É algo realmente muito interessante que você faz. Uma linguagem, ela pode ser definida em diferentes partes. Tem o processo fisiológico da linguagem, ou seja, que envolve o organismo humano mesmo, as cordas vocais, o sistema respiratório, que a gente fala e também o processo de escuta. Tem também o processo de escrita, certo? Que escrita, de certa forma, é uma tecnologia desenvolvida pela humanidade que dentro, se a gente for analisar na linha da história do ser humano, surgiu a partir de um certo período. Então, compreender que a língua hoje ela é composta tanto de fala quanto de escrita é uma coisa muito importante. Por quê? Quando a gente aprende uma língua, a gente também está lidando com esses dois aspectos principalmente, ou seja, fala, escuta e a questão da escrita, ok? E numa língua, como você faz quando você começa a aprender uma língua? Você dá peso a algo primeiro, depois dá outro, você foca na escuta primeiro, se adapta àquela linguagem como que ela é, e de que forma isso se dá. Sempre quando eu aprendi uma língua, eu sempre busquei entender como observar essa língua de longe, certo?
Então, se hoje eu quero aprender turco, eu vou ouvir as pessoas falando em turco. Como que é? Quais são os aspectos mais relevantes que você captura disso? Ou quando você vê uma pessoa falando chinês, o que te chama a atenção? Eu aposto que é a questão dos tons, né? As pessoas não falam em qualquer tom, elas falam, né, parece cantado, né? Quando as pessoas estão falando em chinês, elas falam assim, né? E isso é uma coisa que chama muito atenção no chinês. No turco, talvez o uso do zi, si, né, algo que chama atenção, né? Então, cada língua tem o seu desenho. Se você for pegar esse som e transformar num desenho, cada língua tem um desenho. E às vezes as pessoas se interessam por uma língua porque elas se atraem pelo desenho, por esse desenho, né? Então, claro que quando a gente começa a aprender uma língua, algo que chama muita atenção é essa questão da escuta. Mas também pode ser a escrita, né? Mas, enfim, se você começa a aprender uma língua, é recomendável que você desenvolva todos esses aspectos da linguagem ao mesmo tempo, leve-os todos ao mesmo tempo. Porque se você, por exemplo, hoje a gente vive num mundo do digital, onde os seres humanos, inclusive, trocam mensagens uns com os outros. Então, independente de qualquer língua, se você se comunica com alguém, seja num contexto profissional ou não, mas existe um chat de mensagens e as pessoas vão escrever naquela língua. Ou você vai, antigamente existia a carta, existiam documentos que você precisava escrever também. Então, cada tempo tem sua necessidade, mas eu acredito que é importante desenvolver tudo ao mesmo tempo, tá? Talvez no começo, né, o foco seja mais na questão da fala. Então, isso é verídico. Se eu estou aprendendo hindi, ou se eu estou aprendendo chinês, ou estou aprendendo árabe, aprender como falar geralmente é mais fácil. O cérebro ele absorve com maior facilidade do que talvez memorizar um caractere. Mas é importante que haja essa assimilação desde o começo com o maior número de palavras. Vai ser sempre nivelado? Não, porque até mesmo na língua portuguesa, às vezes, né, quando a gente está no processo de aprender nosso idioma materno, há muitas palavras que a gente ainda escreve errado. Ou a gente vai escrever e a gente fica na dúvida, nossa, isso aqui é com C cedilha ou com S, né? Então, isso é normal, faz parte do processo de aprender. E em qualquer língua isso vai ser da mesma maneira. Em mandarim, por exemplo, há muitas palavras que eu sei falar, mas não sei escrever ainda, ou não sei reconhecer o caractere. Mas a maior parte delas eu consegui equilibrar, especialmente a questão da digitação ou da leitura desses caracteres, ok? Isso é uma coisa interessante, porque em mandarim, por exemplo, é mais fácil você digitar e ler do que escrever, né, por extenso as palavras. Então, há sempre esses desequilíbrios. Tem a questão tonal também no mandarim que você tem que levar em conta em conjunto com a questão da fala. Isso você tem que focar também, eu sempre falo. Os tons são muito importantes no mandarim. Não deixem de estudar os tons, não achem que os tons é uma questão de enfeite. Não, é um aspecto muito importante da linguagem. Não pode ser negligenciado. Se você ainda tiver alguma questão, alguma pergunta ou alguma ideia, reflexão para compartilhar, deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo.